Olá, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Aristóteles e sua sistematização sobre o conhecimento. Aristóteles divide o conhecimento em três e nós vamos estudar um pouquinho sobre essa divisão, certo? Aristóteles nasce em Estagira, na Grécia, por volta do ano 384 e entra para a academia aos 18 anos. A academia era a escola filosófica de Platão, certo? Então Platão tinha uma escola filosófica que se chamava academia e Aristóteles entra como um estudante, como um discípulo de Platão na academia aos 18 anos. Quando Platão morre, Aristóteles é tão influente, tão na sua sabedoria, na sua inteligência, que ele era cogitado sim para ser o substituto de Platão. Porém, só pelo fato de Aristóteles não ser de Atenas, não aconteceu. Aristóteles então foi rejeitado como o líder da academia após a morte de Platão, e Aristóteles sai da academia, enfim, e vai trabalhar. Aristóteles trabalha, portanto, como preceptor de Alexandre Magno. Preceptor era uma espécie de professor particular. Então Aristóteles vai e vai educar o pequeno Alexandre e vai ensiná-lo. Alexandre, então, filho do rei Filipe II, que estoura no mundo inteiro na história como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Então Aristóteles é o responsável pela educação de Alexandre. Quando Alexandre precisa assumir o trono, Aristóteles retorna para Atenas e funda o Liceu. Liceu é a sua escola filosófica, em homenagem a Apolo de Lício, o deus Apolo, certo? Então, por isso Liceu. Também conhecida como a escola dos peripatéticos. A escola filosófica de Aristóteles é conhecida como a escola dos peripatéticos, aqueles que aprendiam caminhando, os peripatéticos que caminhavam, porque o Liceu não ficava preso a um lugar físico, mas eles se reuniam ali, se reuniam lá, caminhando e aprendendo, certo? Ainda que extremamente influenciado por Platão, Aristóteles critica algumas coisas de Platão, aquela teoria das ideias e tudo mais, e constrói a sua própria filosofia. Aristóteles, ele será conhecido como um grande sistematizador. Ele vai pegar todo o conhecimento anterior a ele e vai sistematizar, vai como que catalogar, encaixar, colocar tudo num varal só, o conhecimento que até então tinha sido desenvolvido ao longo dos anos. Então já não estamos mais no período cosmológico da filosofia, que é aquele período antes de Sócrates, o período que os filósofos se preocupavam com a natureza. Não estamos no período antropológico, que o ser humano está no centro do pensamento filosófico. Agora estamos iniciando com Aristóteles o período sistêmico, o período que nós vamos conseguir olhar numa mesa só todo o conhecimento desenvolvido até então. Aristóteles, na sua ideia, ele divide em três o conhecimento, as ciências, em três. As ciências teoréticas, não se preocupe com esse monte de texto aqui, tá? Eu coloquei só para não me perder. O que são as ciências teoréticas? As ciências teoréticas são aquelas estudadas em si mesmas. As ciências teoréticas não são estudadas para que ao estudar a pessoa consiga desenvolver alguma coisa, ou para que a pessoa se torne uma pessoa melhor. Não. As ciências teoréticas, elas são estudadas em si mesmas. E quando eu falo em si mesmas, a gente coloca aqui, ó, é a ciência que estuda as coisas que existem independente da ação humana.
E por não serem feitas pelos seres humanos, cabem a eles apenas contemplá-las. Aí aqui temos exemplos. A matemática é uma ciência teorética, a astronomia, a metafísica, a teologia, a matemática que vai estudar os números, imaginando que os números não foram criados pelos seres humanos, eles já existem, certo? As coisas existem em unidades, né? A astronomia, que vai estudar o universo, os astros, né? Que existem independente da ação humana. A metafísica, que vai estudar o ser e as relações com o ser, nós vamos falar um pouquinho sobre ela no final. E a teologia, teos, que vai estudar Deus ou os deuses, certo? E essa relação com os deuses. Então, essas são as ciências teoréticas. Depois nós temos as ciências práticas, que são aquelas que buscam o saber para, através desse saber, buscar uma perfeição moral. As ciências práticas temos a ética e a política, que são ciências que a pessoa estuda para que a pessoa consiga melhorar moralmente. Então a pessoa se torna uma pessoa melhor quando ela estuda a ética e a política. São as ciências práticas. E por fim, existem as ciências poéticas. Poéticas são aquelas que buscam o saber para fazer. São as artes, através do saber, desenvolvem coisas. Aqui entra a medicina, uma arte, a agricultura, a pintura, a economia e tantas outras. Então as ciências poéticas são artes. O ser humano estuda para poder fazer. Enquanto as ciências teoréticas, o ser humano estuda para contemplar. As ciências práticas, o ser humano estuda para se tornar uma pessoa melhor. E as ciências poéticas, o ser humano estuda para aprender a fazer alguma coisa. Beleza? Então nós temos teoréticas, práticas e poéticas. Aristóteles coloca uma hierarquia entre as três. Ele diz que existe uma ciência que é superior aqui. Então Aristóteles diz que a superior é a teorética. Aristóteles diz que as ciências teoréticas são superiores porque são estudadas em si mesmas. Elas não dependem do ser humano. O ser humano estuda porque sente essa necessidade de contemplação. Estamos aí falando de matemática, metafísica, teologia, astronomia. E aí a metafísica entra nessas ciências teoréticas como a ciência das ciências, porque é a ciência que vai estudar o ser, aquilo que está além do físico. Tem muita gente que acha que metafísica está relacionada à religião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Metafísica é aquilo que não depende do físico, estuda o ser, é uma ontologia, certo? É o estudo do ser e das relações com esse ser. Todas as coisas são. São por quê? Porque participam de um ser que está além do físico, está no cunho racional da inteligência, e a metafísica vai estudar um pouquinho isso daí. Então, as ciências são as teoréticas, as práticas e as poéticas. Resumindo, as teoréticas são aquelas que são estudadas em si mesmas, o ser humano estuda para poder contemplá-las. As ciências práticas são as ciências estudadas para que o ser humano se torne uma pessoa melhor, e dentre elas temos a ética e temos a política, e temos as ciências poéticas, que o ser humano aprende para poder fazer alguma coisa, medicina, as outras artes. Beleza? Você gostou desse vídeo? Bem resumido, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, isso ajuda a gente bastante. Beleza? Abraço, até a próxima, valeu!